Bem-vindos de novo aos vídeos de jQuery. Continuamos aqui a falar sobre mouse events e a forma como através do jQuery nós podemos aplicar estes eventos aos nossos elementos de HTML. E eu vou aqui fazer uma ligeira alteração, vou aqui retirar esta exceção ao parágrafo 2, vamos aqui refrescar, todos eles estão iguais. O parágrafo 2 vai deixar, ou melhor, o parágrafo 3 vai passar a chamar-se parágrafo 3. Ok? Para eles ficarem todos iguaizinhos. Ora, muito bem. Vamos aqui fazer algo extremamente simples e ao mesmo tempo complexo, porque introduz um dos principais conceitos de programação do jQuery, que é a concatenação, ok? O facto de nós podemos concatenar várias funcionalidades. E então, reparem o que é que eu vou fazer. Eu vou criar, e eu vou explicar primeiro o que é que eu vou criar e depois vou mostrar como é que eu vou criar. Eu vou criar um mecanismo que me vai permitir, à medida que eu vou passando com o rato por cima dos diferentes elementos, ele vai alterar não só a cor de fundo para preto, a cor das letras para branco, ok? E quando eu sair, ele vai alternando entre os diferentes elementos sobre os quais eu tenho o cursor do rato. Difícil? Não. E isto vai nos servir para introduzir aqui um conceito que é o conceito de this. E já vou explicar qual é o conceito do this. Então vamos ver. Nós temos aqui parágrafos, inclusive até com P's, com IDs. Eu vou-lhe tirar os IDs neste caso, porque eles não são sequer necessários para este exercício. E vou retirar também este ponto final, ok? Está ali a mais. Ora, reparem simplesmente o seguinte. Eu vou aqui definir no main um width de 300 px, não sei se será muito, ok, muito bem. Ora, eu quero então alterar isto tudo através do jQuery, então eu vou simplesmente fazer o seguinte, reparem, aqui vou selecionar todos os p's, ok, e a primeira coisa que eu quero fazer é colocar um mouse enter, ok. O mouse enter vai executar uma função function, uma função anónima, ok? Que eu aproveito logo para escrever desta forma. Para quê? Para eu não me enganar depois na implementação. Normalmente há este erro de se fazer qualquer coisa do género. Function, depois abrir e depois começa-se a escrever aqui a função, a sua implementação e depois às páginas tantas o que está a acontecer é que quando vamos a escrever aqui a implementação já não percebemos muito bem o que é que nos falta fechar e abrir. Então a forma mais correta será esta. Abrir aqui o mouse enter, depois escrever function, função neste caso sem parâmetros, espaço para a implementação, fechar o mouse enter, ok? E neste caso seria colocar o ponto e vírgula no fecho da instrução. Nós já lá vamos depois apagá-lo. Na função eu agora posso então abrir aqui espaço para colocar o seguinte. This. Ora, o que é que este elemento this nos vai fazer? Ele está a referir-se ao elemento que está neste momento a ser afetado pelo mouse enter. Nós sabemos que ao utilizar aqui esta implementação de jQuery, nós vamos retornar 3 valores, neste caso 3 elementos de HTML, são 3 parágrafos. Ora, como não temos aqui uma forma, ou nem pretendemos, nem é o objetivo, termos aqui uma forma de saber qual dos 3 elementos está a ser atingido, até porque eles nem sequer têm identificações diferentes, são apenas elementos de HTML simples, eu posso utilizar o this para que a função que eu agora vou colocar à frente afete apenas o elemento que está a ser analisado pelo mouse enter, ok? Então, this.css, e portanto eu disse que queria alterar o CSS, e agora reparem o que é que eu vou fazer. This.css, vou colocar aqui background color, vírgula, black, ok? E agora vamos colocar aqui 2 pontos, e em seguida vamos colocar color white, ok? E vamos ver se isto funciona ou não, neste caso numa fase experimental inicial. Reparem, ops, ok, não aparece aqui nada, e porquê? Ok, temos aqui color, background, color, this.css, enter, function, ok.
ok, fui buscar os elementos P e isto aparentemente deveria estar a funcionar, não funciona porque o computador tem sempre razão. Vamos aqui retirar apenas esta implementação e vamos ver se é por causa disso que isto não está a funcionar. Ok, refrescar, ok, temos aqui então que o problema está no separador, porque nós podemos aqui concatenar, não sei se é com os dois pontos, se com o ponto e vírgula, vamos experimentar para não estar agora a ir rapidamente à referência, ver o que é que se passa. Ora, vamos aqui fazer assim, mas eu penso que não é assim também, ok? Ok, cá está, não é assim, eu vou já ver. Ok, teoricamente nós deveríamos fazer qualquer coisa do género. Vamos aqui imaginar o seguinte, eu não vou apagar aqui isto, mas eu podia fazer qualquer coisa disto do género, ok? E portanto eu iria colocar aqui isto duas vezes o CSS para afetar duas instruções. Ora, reparem, eu tenho aqui o this a ser afetado por uma primeira instrução de CSS que altera o background e uma segunda instrução de CSS que altera o foreground, neste caso o color para o white. E isto é possível, ok? Reparem como automaticamente elas são alteradas. No entanto, eu, bem tinha a certeza, não me recordava era disso, eu posso utilizar múltiplos CSS dentro do mesmo CSS e para isso eu posso utilizar aqui da seguinte forma. Vamos aqui tentar fazer da seguinte forma. Vamos separar aqui estes elementos por dois pontos, ok? E em seguida vamos usar a vírgula. E depois vamos colocar color, dois pontos, white, ok? Eu vou inclusive aqui aproximar estes dois para que fiquem ali mais próximos e, portanto, reparem, ops, ok, não está a funcionar, onde é que eu estou aqui a falhar, porque eu não deveria estar aqui a falhar nesta situação. Este CSS poderá ser utilizado desta forma, ok, vamos aqui testar e cá está o CSS a ser usado desta forma. Portanto, há aqui várias formas de nós fazermos isto. Genericamente eu poderia fazer como mostrei há pouco com duas instruções de CSS, mas desta forma permite-me então colocar aqui vários CSS juntos. Reparem, eu coloquei então aqui o parênteses, depois coloquei aqui a chaveta, que é a mesma coisa que colocar aqui simplesmente isto. Reparem. Ok? Vamos colocar aqui assim. E portanto temos aqui um CSS a funcionar mais ou menos desta forma. Eu vou aqui indentar o texto para tornar isto mais legível, se bem que não ajude assim muito, mas reparem, portanto, eu teria aqui qualquer coisa deste género, todos separados aqui por diferentes espaços, mas é evidente que nós queremos aqui poupar espaço e, portanto, vamos aqui voltar a ter tudo muito agarradinho, ok, vamos aqui puxar isto, ora, muito bem. Temos então aqui esta implementação do mouse enter, que vai executar esta função que chama então este elemento this, ok, que é este elemento que está a ser afetado e portanto temos aqui este resultado que ainda não está completo, porque nós queremos que assim que o rato saia fora do elemento que ele volte a ter as definições anteriores. Ora, já vimos aqui que quando refrescamos temos amarelo e preto, então neste caso nós vamos simplesmente fazer o seguinte, temos aqui function, a função termina aqui, vamos colocar aqui novamente ok, eu vou tentar arranjar uma forma de melhorar aqui o aspecto gráfico disto, se bem que não é fácil estar aqui a melhorar muito isto. Ok, vamos colocar assim, neste caso, ponto, mouse leave, function, ok, e agora o que é que vai fazer a função? Vai fazer exatamente o contrário, isto é, vai fazer o this.css e depois vai colocar aqui um background color yellow e depois o color black, ok?
E vamos ver então se está a funcionar o nosso P. Reparem que é apenas um selector de jQuery, ok? Que depois tem um conjunto de duas implementações, um mouse enter e um mouse leave. Dois mouse events que foram adicionados aos nossos elementos, aos três elementos, e portanto reparem, cá está a funcionar em pleno o meu sistema. E se eu quisesse ainda poderia simplesmente apagar isto, colocar aqui ponto click, function, e agora colocar aqui alert. Olá pessoal, e neste caso o que vai acontecer é que este alert vai funcionar para todos os elementos que eu clicar, ok? Reparem, cá está, olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal e por aí fora. E portanto vejam a forma tão simples, pelo menos aparentemente não é muito complexo realmente, é uma questão de treino, é uma questão de adaptação à forma de escrever a sintaxe do jQuery e rapidamente ficarão apaixonados por esta biblioteca de JavaScript.